Mais uma noite conhecendo a Deus de uma forma mais profunda, mais uma noite conhecendo mais aquilo que o Senhor fez e ainda fará por cada um de nós. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu estava assistindo uma ministração hoje em casa e o Senhor me deu essa palavra, mas com um outro fundamento, não ao qual eu estava assistindo. E o Senhor falou ao meu coração, e é isso que nós vamos conhecer agora, descobrir, receber do Senhor o que Ele revelou para nós nesta palavra. Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Eu creio que o Senhor vai falar de uma forma sobrenatural. Aqui vai falar do primeiro milagre que Jesus fez. A primeira vez que Jesus usa o seu poder de Deus, de Filho de Deus, na terra. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faça tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Glória a Deus. Só até. Então aqui se trata de um evento que estava acontecendo em Caná da Galileia. Galileia era uma cidade, e nessa cidade tinha esse local, poderia ser um vilarejo, algo próximo ali, que se chamava Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, estava ali. E o interessante é que eles não falaram aqui, João não falou a mãe de Jesus, e Jesus também estava ali. Ele disse: a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O que nós vemos aqui? Tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos convidar Jesus para estar conosco. Se eu vou entrar num emprego novo, convide Jesus para esse emprego. Todos os dias, quando eu me levanto e vou para a escola, vou para o trabalho, vou para qualquer outra coisa, convide Jesus para estar contigo. Toda situação, toda decisão que precisa ser tomada, convide Jesus para estar contigo. O fato de eles terem convidado Jesus não deixou que faltasse vinho naquele casamento, naquela festa. Então, nós já aprendemos que em tudo que for fazermos, convide Jesus. Aqui era um casamento, era uma festa, convide Jesus.
É algo triste, um velório? Convide Jesus. É um aniversário? Convide Jesus. Tudo que for fazer, não se esqueça de convidar Jesus para estar com você. E aqui Jesus é convidado, seus discípulos são convidados, e num determinado momento acabou o vinho. O que pode ter acontecido? O vinho foi pouco? Ou os convidados foram muitos? Ou os convidados beberam além do esperado pelo responsável pela festa? Nesse tempo aqui havia uma pessoa que era contratada e era responsável para conduzir a festa. Porque naquele tempo, uma festa de casamento, ela duraria 7 dias. Então toda a bebida, todo o alimento que seria servido naquela festa, ele deveria ser bem coordenado aquela festa. Precisa de uma pessoa para cuidar daquilo, porque senão acaba tudo no primeiro dia e faltam ainda 6 dias. Então a pessoa que era responsável pela festa, ela estava numa situação difícil. Qual era? Não tinha mais vinho, mas ainda não havia terminado a festa. E alguém conta para Maria: Maria, acabou o vinho, como que vai ser? E agora o que vai acontecer? Mas ninguém sabia que Maria tinha alguém, estava com ela ali, alguém que poderia salvar esse casamento. Eles conversando entre eles, e alguém chega e fala para Maria: Maria, não tem mais vinho, acabou. O que aconteceu? Não sei. O problema agora era o que iria fazer. O que a gente faz muitas vezes? Acontece algo, a gente fica tentando descobrir por que aconteceu aquilo, foi culpa de quem? Mas fulano devia ter feito isso, fulano devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, mas isso ali não podia ter acontecido, mas aquela pessoa foi responsável. Não, aqui não houve em nenhum momento uma preocupação do que aconteceu para que o vinho tivesse acabado. E isso também é importante para nós. Quando nós temos uma situação adversa, nós temos que fazer o quê? Buscar a resposta, buscar a solução. E foi isso que eles fizeram. Quando eles contam para Maria, Maria então fala com Jesus. O que Maria fez aqui? Maria foi o intermédio entre aquelas pessoas que estavam cuidando do casamento e entre Jesus. E isso eu aprendo que as pessoas que estão nos rodeando, as pessoas que caminham conosco, as pessoas que são nossos amigos, próximos a nós, eles precisam também conhecer a Jesus. Porque se você está passando uma situação difícil e você conta para essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai orar e interceder junto a Jesus por você. Então, se as suas amizades são amizades que não te aproximam de Jesus, elas não são amizades boas para você. Se as suas amizades são pessoas que não vão orar por você, não vão apresentar o seu problema para Jesus em amor, elas não são pessoas que vão ser pessoas que vão agregar na sua vida, vão ser pessoas que vão ser positivas na sua vida. Então aqui, mais uma vez, a gente aprende algo. Com quem a gente está andando? Com quem a gente está conversando? Para quem a gente está contando os nossos problemas? Para quem a gente está abrindo o nosso coração? Para quem a gente está falando das nossas coisas? Aqui, essa pessoa falou para a pessoa certa, que era a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus foi lá falar com ele: olha, meu filho, acabou o vinho. E nós precisamos ser como a mãe de Jesus. Se alguém chega até nós com um problema, não, eu vou orar por você, eu vou entregar para Jesus, eu vou conversar com Jesus e eu vou pedir que Jesus lhe faça algo de bom, te ajude a resolver o seu problema, te dê uma solução, te console, faça algo. E nós precisamos saber quem é o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso companheiro, as pessoas que estão ao nosso redor. Se elas querem nos aproximar de Jesus ou se elas querem nos afastar de Jesus. Aqui Maria foi alguém importante para esse povo, foi alguém importante para esse casamento. E ela vai e fala com Jesus: não tem mais vinho.
Ele não perguntou por que não tem mais vinho, o que aconteceu, mas como assim? Não. Ele falou com ela, falou assim: olha, não é chegada a minha hora. O que é que ele está falando aqui? Ainda não era tempo de eu mostrar quem eu verdadeiramente sou. Eu ainda não estou pronto para começar a fazer o que o Pai mandou me fazer. Mas com o pedido da mãe dele, ele acabou atendendo. Por quê? Porque teve alguém que foi falar com ele. Quantas vezes nós estamos passando por situações e nós relatamos essas situações para alguém, e esse alguém vai orar e interceder por nós, e Jesus vai ouvir. Por quê? Porque Maria era uma mulher que quebrantava o coração do Senhor, era uma mulher que quebrantava o coração de Deus. Ela foi escolhida por Deus entre todas aquelas mulheres para ser a mãe de Jesus. Então ela era uma mulher especial, e Jesus então atende o pedido dela. Jesus atendeu o pedido da sua mãe para resolver o problema daqueles que estavam ali passando a dificuldade da falta de vinho. Então, quando ele fala isso com ela, ele fala: ainda não é chegada a minha hora. Mas ela, conhecendo o Filho, conhecendo Jesus, ela fala para aquelas pessoas ali que estavam servindo o vinho, que eram os serventes, os que serviam o vinho: façam tudo o que ele disser. Por que Maria falou isso? Porque os milagres de Jesus são coisas assim que você pensa: meu Deus, mas como que é isso? Teve um cego que Jesus passou barro no olho dele para ele voltar a ver. Teve outro que estava doente em casa, uma palavra dele curou. Se a gente vai lá no Antigo Testamento, Eliseu mandou Naamã mergulhar na água do rio 7 vezes. Um rio sujo, cheio de impurezas, cheio de coisa podre, um rio que não cheirava bem. Então, os milagres, as coisas que Deus faz, são coisas que nós não esperamos que vai acontecer da forma que Ele está fazendo. Então ela fala: façam tudo o que Ele disser. Mesmo que seja algo muito estranho para vocês, muito fora do normal, façam o que Ele fizer, o que Ele pedir, né? O que Ele disser. E muitas vezes nós limitamos os milagres de Deus na nossa vida. Nós achamos: não, isso aí Deus não vai fazer não. Eu não vou nem pedir, porque como que Deus vai fazer isso para mim? Nós, seres humanos, limitamos muitas vezes Deus de agir na nossa vida, porque Ele está esperando o nosso pedido. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso da cura. Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso... E a gente vai... várias coisas que nós precisamos. Mas aí o que a gente faz? Não, eu não vou nem orar para ser curado não, porque essa doença não tem cura. Então eu estou limitando o poder de Deus na minha vida. E muitas outras coisas a gente faz. Não, eu não vou nem tentar fazer essa prova, porque são muitos candidatos para uma vaga só, e eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou me limitando. Não, eu não vou nem entrar nesse curso de inglês, porque eu não sei falar inglês e é muito difícil e eu não vou dar conta. Mais uma vez eu estou me limitando. E da mesma forma que eu coloco impedimento de que eu não vou conseguir, eu também posso colocar impedimento de Deus agir na minha vida, de Deus abrir portas na minha vida, fazer milagres na minha vida. Eu tenho o poder de que Deus faça milagres na minha vida, mas eu também tenho o poder de que Deus não faça nada na minha vida, porque acaba que eu mesmo decido: não, eu não vou nem preocupar, porque eu sei que Deus não vai me atender. Eu não vou nem falar, porque eu sei que a minha resposta vai ser não. A gente brinca muito para falar: olha, o não você já tem. Você já sabe que o não é certo. Mas se você buscar, você vai transformar esse não em sim. E aqui Maria fala para eles: faça tudo o que Ele disser. Não importa o que Ele diga, apenas obedeça. Mas nós, na nossa
humanidade, muitas vezes limitamos o agir de Deus na nossa vida e perdemos oportunidades de viver milagres na nossa vida. Muitas vezes os milagres que nós não vivemos, a culpa é exclusivamente nossa. Porque se eu posso orar, se eu posso pedir, se eu posso exercer a minha fé, por que eu não faço? Porque eu, um humano sem poder, cheio de limitações, não vou buscar aquele Deus que é o Deus do impossível, que Ele pode fazer tudo. E Maria mostra para aqueles homens: faça o que Ele disser, não importa o que Ele falar, não importa o que Ele mandar vocês fazerem, mesmo que vai parecer estranho, mesmo que vocês não vão entender nada, vocês precisam crer. Então, aqui mais um aprendizado. Nós precisamos crer que Deus é um Deus que faz milagres. Nós precisamos crer que Deus é um Deus que faz milagre na vida do outro, mas Ele pode sim fazer milagre na nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso pensamento a esse sentido, porque não é porque Deus curou o fulano que Ele não pode me curar. É como se a gente colocasse na nossa mente: não, Deus já gastou o poder de cura dele no fulano, não tem mais poder de cura para mim. E não é assim. Deus só espera que você demonstre a sua fé, que você creia, ore e busque nele aquilo que você está precisando, ou aquilo que está queimando no seu coração. Então aqui Maria fala para eles: faça tudo o que Ele disser. E Ele manda então aqueles homens encher potes de pedra. Encham esses potes de pedra com água. Aí fala que o pote os judeus usavam para purificações, para purificar o vinho. E ele fala: encha os potes com água. E eu achei interessante que aqui no texto fala: eles encheram totalmente. Eles encheram até na beirada. Eles encheram até na tampa. E o que a gente faz quando a gente ora e busca no Senhor? A gente também limita a nossa oração. A gente não ora tudo que nós precisamos orar. A gente ora já abreviando: Senhor, me cura. Amém, obrigado. Não, Senhor, eu estou com uma dor assim, está acontecendo isso, e isso. Eu preciso que o Senhor me cure nessa parte do meu corpo. Senhor, eu preciso que o Senhor abra o meu entendimento, porque eu preciso entender a palavra, porque eu quero entender a palavra, porque eu quero conhecer os seus mistérios, porque eu quero que o Senhor fale comigo, porque eu quero sentir o Senhor falando, sentir o seu agir na minha vida. Quando nós vamos pedir, nós precisamos pedir por completo. Aqui eles encheram o vaso totalmente. Eles não colocaram água só na metade. Eles não colocaram faltando um tanto ainda para encher. Encheram o vaso totalmente. E como que nós estamos nos enchendo totalmente para receber de Deus o que Ele tem para nós? Como que nós estamos buscando a Deus? Nós estamos buscando só um pedacinho, ou nós estamos buscando na nossa totalidade, no nosso total? Nós estamos orando tudo abreviado, ou nós estamos orando, nos abrindo totalmente para o Senhor naquela situação que nós estamos precisando? A verdade é que às vezes nós precisamos de Deus, sabemos que precisamos dele, estamos ali no nosso limite, mas nós não queremos colocar esforços para buscar a Deus. Nós não queremos nos esforçar para nos aproximar de Deus. E nós sabemos que só Ele pode fazer algo, só Ele pode mudar a situação. Se é Ele que pode mudar a situação e eu preciso fazer a minha parte, então que eu faça a minha parte por completo. Que eu busque por completo. Que eu ore por completo. Que eu clame por completo. E que eu creia completamente nele. Que a minha fé seja
Aqui mostra que esses homens tiveram fé e creram que ele faria algo acontecer com aquela água. Então eles encheram totalmente os potes de pedra. Muitas vezes nós pegamos o nosso pote e não enchemos totalmente de água, porque muitas vezes nós não cremos que ele vai fazer o milagre por completo. E aqui esses homens creram que ele faria o milagre por completo, que algo iria acontecer naqueles potes. Não, então peraí, se ela mandou a gente fazer o que ele dissesse, ele diz para colocar água no pote, e nós estamos precisando de muito vinho, porque a festa ainda não acabou. Então o que quer que ele faça, nós vamos encher até na tampa, porque nós cremos que algo vai acontecer. Então nós precisamos crer de uma forma diferente que nós estamos crendo. Nós precisamos crer totalmente, colocar todos os nossos esforços naquilo, colocar toda a nossa busca naquilo. A nossa fé precisa ser completa naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Às vezes a gente tem um sonho e a gente fala desse sonho para Deus. Eu aprendi que, já que você vai ter o trabalho de sonhar, por que sonhar pequeno? Sonha grande. Por que você vai sonhar com uma bicicletinha, se ele pode te dar uma motona? Por que você vai sonhar com uma bicicletinha, se ele pode te dar um carrão? Por que você vai sonhar que você vai só entender o que está escrito na palavra, se ele pode te dar os mistérios ocultos da palavra que só ele tem? Por que você vai sonhar que você vai fazer um cursinho básico, se ele pode te dar uma faculdade? Se nós vamos sonhar, nós precisamos sonhar grande, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, e é um Deus que pode realizar todos os nossos sonhos, desde que estes sonhos estejam alinhados com o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Aqui era um casamento, era uma união, era uma festa. E se o vinho não tivesse sido reposto por Jesus, talvez a festa se acabaria. E talvez ainda tinha algo mais para acontecer no casamento, e talvez o casamento não seria concluído por completo. Mas Jesus mudou aqui a história deste casamento, e Ele pode sim mudar a nossa história. Lembrando que nós precisamos convidar Jesus, nós precisamos andar com pessoas que também creem em Jesus, andar com pessoas que vai falar de você para Jesus. Nós precisamos crer totalmente, nós precisamos exercer a nossa fé totalmente no Senhor. Nós precisamos colocar toda a nossa fé em Deus. Nós precisamos crer totalmente que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provém, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que te busca lá no fundo do poço, Ele é o Deus que te honra, Ele é o Deus que te coloca onde Ele prometeu que vai colocar. E nós precisamos todos os dias exercer essa nossa fé. Nós precisamos todo dia crer que Ele vai fazer por completo. Ele vai fazer total. Então a nossa crença precisa ser total. A nossa fé precisa ser total. E esses homens enchem esses potes de água, e Jesus fala: agora tire um pouco e leve para o responsável da festa. O responsável da festa não sabia o que tinha acontecido, mas aqueles homens que serviam o vinho sabiam o que tinha acabado de acontecer ali. Eles sabiam que aquela água que eles colocaram no pote se transformaram em vinho, e o melhor vinho. Isso nos mostra que
Nem todo mundo precisa saber o que Deus está fazendo na sua vida. Mas também nós sabemos que nós precisamos testemunhar coisas que Deus faz na nossa vida. Aí nós temos que convidar Jesus. Jesus, o que é que o Senhor quer que eu testemunhe? Quais dos milagres que o Senhor fez na minha vida que o Senhor quer que eu torne público? Porque aqui, quem sabia que o vinho tinha, que a água tinha se transformado em vinho? Os discípulos, Jesus e os serventes de vinho. Nós sabemos dessa história porque João estava lá e escreveu. Senão nós não saberíamos. Então ali, este milagre ficou limitado entre algumas pessoas. Há milagres na nossa vida que nós não precisamos sair contando para todas as pessoas. Porque é uma coisa entre nós e Deus e as pessoas que são próximas a nós. Mas há milagres que nós temos que testemunhar para mostrar quem é Jesus na nossa vida. Para mostrar de onde Jesus nos tirou e onde Jesus nos levou. Para mostrar que Jesus transforma as vidas. E como que isso acontece? Pessoas que nos conheceram antes que nós conhecêssemos Jesus. São pessoas que vão ver o nosso testemunho. O nosso testemunho é dia a dia. O nosso testemunho é no nosso dia a dia com as pessoas. É as pessoas que falam assim: não, mas você está tão diferente, as suas roupas mudaram, a sua forma de falar mudou, a sua fisionomia mudou, o seu jeito mudou, tudo mudou na sua vida. Aí é um testemunho vivo. Você vai falar: Jesus mudou a minha vida. Jesus me resgatou, Jesus me transformou, Jesus me mostrou quem Ele era na minha vida, Jesus me mostrou quem eu sou. Então aí nós vamos testemunhar com as nossas atitudes diárias. Mas há milagres que é para ser guardado, que é entre você e Deus, que é entre os mais próximos. Nem tudo a gente conta para todo mundo, porque há pessoas que não se importam conosco, há pessoas que não gostam de nós, há pessoas que não nos olham com bons olhos, mas sim com olhar de inveja, olhar de ranço, olhar de maldade. Então há pessoas que não merecem saber coisas que Deus faz na nossa vida, mas sim há pessoas que precisam ver a nossa transformação depois que nós conhecemos a Jesus. Então nós precisamos buscar em Deus: Senhor, o que eu posso contar? Senhor, o que o Senhor quer que eu mostre? Como que o Senhor quer que seja mostrado o Senhor na minha vida? E esses homens levam então essa água transformada em vinho para o responsável pela festa, e o vinho que foi entregue era o melhor. E ficou bem nítido nessa festa que houve algo diferente, porque ele ainda fala: todos costumam servir o bom vinho primeiro, e depois, quando muitos já beberam, servem um vinho inferior. Mas aqui não, nesta festa o melhor vinho ficou por último. Então algo aconteceu nessa festa diferente das outras festas, mas eles não sabiam o que realmente havia acontecido. Há coisas na nossa vida que as pessoas vão ver que tem algo diferente, que aconteceu algo diferente, mas elas não sabem como isso aconteceu. E muitas vezes elas não precisam saber como isso aconteceu na sua vida. E o melhor vinho foi servido por último. Aqui nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus. Ele manda aqueles homens encher o pote, eles enchem o pote totalmente, e esse água se transforma em vinho, e é levado ao responsável, e ele bebe e fala: esse vinho é melhor. Deus sempre faz o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Mas muitas vezes o melhor de Deus para nós, no nosso entendimento, não é bom, porque não é aquilo que nós queremos.
Aqui era algo que eles precisavam, mais vinho. Eles precisavam de mais vinho. E Deus deu o melhor. E nós precisamos de muitas coisas na nossa vida. E Deus sempre vai dar o melhor quando nós buscamos aquilo que nós precisamos. Aqui eles não queriam o melhor vinho. Eles precisavam de mais vinho. Eles não colocaram, eu quero o melhor vinho aqui nesse determinado momento para até terminar a festa. Não, eles precisavam de vinho para que a festa continuasse. Era uma necessidade naquele momento. E a nossa necessidade Deus supre com o melhor que Ele tem para nós. Mas o nosso querer, se não estiver alinhado com o Senhor, Deus pode não nos dar. Porque o nosso querer, muitas vezes, não está alinhado com o querer de Deus para a nossa vida. Mais uma vez, nós precisamos convidar Jesus. Jesus, qual é o seu querer para a minha vida? Coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer para mim, para que eu possa querer a mesma coisa, para que eu possa andar alinhada com o Senhor, para que quando eu recebo, o meu coração seja totalmente grato, para que eu possa crer totalmente, para que eu possa exercer a minha fé totalmente. Então nós precisamos buscar Jesus aqui mais uma vez, porque a gente, como ser humano, a gente quer tanta coisa que não tem nada a ver com o Senhor, a gente quer tanta coisa que não tem nada a ver com o propósito dele para a nossa vida, que nós vamos ficar sofrendo à toa, porque nós queremos algo que não é o que Deus quer para nós. Nós buscamos algo que não é o que Deus preparou para nós. E isso faz o quê? A gente entristecer, ficar nervoso, ficar com raiva, começar a achar que Deus não nos ama, que a nossa vida é horrível, que nada dá certo na nossa vida, que tudo está errado, que eu não sei para que isso, eu não sei para que aquilo. Mas na verdade, nós não estamos alinhando a nossa vontade com a vontade do Senhor. Aleluia. Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, eu estou querendo isso é o que o Senhor quer para mim? Eu estou querendo fazer isso, é isso que o Senhor quer para mim? Porque se não for o que Ele quer, você não vai conseguir fazer. Porque quando nós colocamos a nossa vida diante de Jesus, vai acontecer em nós o que Ele quer para nós. Porque nós falamos aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu entrego a minha vida para... Não é assim que a gente canta? Eu entrego a minha vida para Ti, faça o melhor para mim. E a gente vai louvando, a gente vai orando, a gente vai pedindo. Mas quando a gente quer as nossas coisas, a gente esquece de tudo que nós falamos. Senhor, eu quero fazer esta faculdade. É esta faculdade que o Senhor tem preparado para mim? Através dessa faculdade eu vou cumprir o meu propósito? Através dessa faculdade eu vou poder engrandecer o seu nome? Eu vou estar dentro do propósito que o Senhor tem? Essa faculdade vai acrescentar na minha vida? E aí o Senhor vai responder. O Senhor vai encaminhar, o Senhor vai abrir portas. Você pode até começar a faculdade, mas se essa não é a faculdade, ou se esse não é o propósito que Deus tem para a sua vida, você não consegue terminar. Ou você pode até terminar, mas aquilo não vai fazer sentido nenhum na sua vida. Outro dia eu estava vendo o testemunho da pastora Raquel Lima. Ela falou que ela foi fazer faculdade de moda. E as pessoas falam com ela, você tem que fazer faculdade de teologia. Ela, não, eu quero fazer moda, eu quero fazer faculdade de moda. Ela conta, ela relata que todo dia que ela ia à aula tinha alguém que ela precisava orar para essa pessoa. A vida dela na faculdade era orar pelas outras pessoas. E ela não terminou a faculdade de moda e hoje faz faculdade de teologia. Porque a faculdade de moda não estava dentro do propósito que Deus tinha para ela. Mas como ela temou e foi, no tempo que ela estava estudando, indo para a aula, para a faculdade de moda, o Senhor usava ela constantemente. Como? Levava pessoas até ela para que ela orasse.
Ela não chegava lá na faculdade e falava assim: quem precisa de oração hoje? Não, as pessoas vinham até ela para que ela orasse pelas pessoas. Por isso precisamos conversar com Deus. Deus, é isso? Me mostra, me dê um sinal, faça uma prova com o Senhor, pede o Senhor para te mostrar, pede o Senhor para te dar um sinal, para que você não venha fazer algo que vai trazer sofrimento futuro ou que vai atrasar os planos de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele dá sempre o melhor, Ele entrega sempre o melhor. O vinho aqui foi entregue, o melhor vinho que esse homem já viu. E foi um sucesso na festa. Provavelmente todos falavam: nossa, mas falava com o dono da festa, né? Como no caso o dono da festa seria o pai da noiva. Falava com o pai da noiva: mas que vinho bom! Sempre eu vou nos casamentos, o vinho bom é servido primeiro. E agora você me serve esse vinho maravilhoso. Que surpresa, que coisa boa! Então foi algo bom para aquele momento. Deus sempre vai nos dar o melhor, mas nós precisamos estar com o nosso coração atento para receber em gratidão o melhor de Deus para nós. Porque muitas vezes o melhor de Deus para nós não vamos receber de coração aberto. Nós vamos receber com o coração triste, nós vamos receber amargurados, nós vamos receber decepcionados, porque não era aquilo que nós queríamos, mas Deus está nos dando o melhor que nós precisamos. Nem sempre o que nós queremos está alinhado com o que nós precisamos. E mesmo que Deus nos fale: não é isso que eu quero, não é isso que eu vou te dar, Ele vai nos dar o melhor. E o que nós precisamos então? Quando nós recebemos o melhor de Deus, mas o nosso coração não está se alegrando porque não foi aquilo que a gente pediu, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador. Ele vai nos consolar. E este é o momento que nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo. Porque é o momento que Deus está me dando algo que eu não queria, mas eu preciso e eu não estou feliz com isso. Então eu preciso buscar o consolo do Espírito Santo em mim. Espírito Santo, me ajuda a ser grato a Deus por isso que Ele está me dando. Me ajuda a ser feliz, me ajuda a ter paz, me ajuda a confiar, me ajuda a receber isso de coração aberto. Me ajuda a fazer por onde, em gratidão, devolver isso para Deus como forma de gratidão. Nós precisamos buscar o Espírito Santo nestas horas. O Espírito Santo está aí a todo tempo, mas há tempos que nós precisamos buscá-lo como Consolador. O Espírito Santo, ele é o quê? Que vai direcionar. Espírito Santo, eu preciso fazer isso, eu preciso da sua direção. Ele vai direcionar. Mas ele é o Consolador. E não há coisa pior quando nós queremos algo, mas Deus vai nos dar outro algo que é o que nós não queremos, e aquilo traz tristeza para nós. E o Senhor entende o nosso coração, por isso Ele nos deu o Consolador. Então esse é o momento de eu buscar o Espírito Santo, de eu abrir o meu coração para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu pedi isso para Deus, mas Deus me deu aquilo porque é aquilo que eu preciso. Me ajuda a entender que é isso que eu preciso. Me ajuda a ver dentro de mim por que eu preciso disso. Me ajuda a aceitar isso na minha vida com alegria. Eu quero pegar isso que o Senhor me deu, que o Senhor sabe que eu preciso, e usar na minha vida de forma que o nome dele vai engrandecer, vai ser engrandecido. É isso que nós precisamos buscar no Espírito Santo. Ele está a todo tempo para nós. E nós precisamos entender em cada momento como nós vamos buscar Ele. Espírito Santo, eu preciso do seu consolo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor abra o meu coração, que o
Senhor me dá um entendimento. Eu preciso muito do Senhor aqui, porque eu não quero entristecer o coração de Deus. Eu não quero que aquilo que Ele me dê, eu jogue fora. Porque se Ele me deu, é porque eu preciso. E se Ele me deu algo que não está de acordo com as minhas vontades, os meus desejos, eu preciso me moldar ao que Ele me deu. Eu preciso colocar os meus desejos de lado e me moldar ao que Ele me deu e dar o meu melhor para que aquilo que Ele me deu glorifique o nome dEle. E para que aquilo que Ele me deu seja colocado na minha vida, porque eu preciso. E se eu entendi que eu preciso, isso tem que melhorar a minha vida, porque se Ele me dá algo que eu preciso, é algo que vai ser melhor para a minha vida. Aquele casamento precisava de um vinho, Deus deu o melhor vinho e resolveu o problema do casamento. E Deus nos dá o melhor que nós precisamos. Jesus podia dar um vinho, podia dar mais um suco, podia dar mais um refrigerante, podia dar mais um tanto de coisa, mas Ele deu o que era preciso e deu o melhor. Ele deu o melhor. E ali se cumpriu o primeiro milagre de Jesus. O primeiro sinal de que Ele era Deus. O primeiro sinal da glória dEle. E os discípulos creram nele. Os discípulos caminhavam com Ele, mas ainda não tinham visto nenhum milagre. Eles só ouviam o que Ele ensinava. Por isso Ele chamava de mestre. Jesus era um mestre que ensinava para aquele povo. Mas até então eles só ouviam o que Jesus falava. E neste dia eles viram o milagre, viram a sua glória e creram nele. Há momentos que nós vamos receber o ensinamento de Jesus, mas há momentos que Ele vai lhe mostrar a sua glória, para que a gente possa crer nele ainda mais. O momento de aprender, o momento de estudar, o momento de ler a Bíblia, o momento de ouvir a palavra, é o momento que nós estamos recebendo ensinamento do Senhor. Nós estamos conhecendo Ele, conhecendo a sua palavra. Mas há momentos que a sua glória vai descer, vai se encher no lugar que você estiver. O seu Espírito Santo vai tocar você e você vai sentir algo estranho, algo diferente. E isso faz com que você creia mais nele. Nós precisamos experimentar a glória de Deus. Isso nos faz crer. Nós precisamos ver milagres de Deus. Isso nos faz crer. Nós precisamos testemunhar os milagres de Deus. Isso nos faz crer. Quantas coisas Deus faz na nossa vida e nós nos esquecemos. De tempo em tempo, o Espírito Santo nos faz lembrar de coisas que aconteceu lá no passado e você lembra como Deus cuidou de mim, como Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus mudou na minha vida. Quantas coisas mudaram por Ele. Porque um dia eu deixei que Ele chegasse até mim. Um dia eu me acheguei até Ele. Abri o meu coração e deixei Ele cuidar. E quando eu abro o meu coração e deixo Ele cuidar, eu preciso entender que Ele vai me dar o que eu preciso e o melhor. Glória a Deus. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu creio que o Senhor vai falar no nosso coração, já falou, mas vai continuar falando no nosso coração no decorrer dos dias. É importante que toda palavra que nós recebemos do Senhor, que tudo que nós ouvimos ou lemos referente a Deus, que isso venha ser trabalhado em nós. Então o que a gente faz? Espírito Santo, trabalha em mim tudo que eu ouvi, tudo que o Senhor falou para mim, tudo que foi falado através de qualquer pessoa que o Senhor usou para falar. Eu quero que isso seja trabalhado em mim para que eu aprenda algo mais. Cada culto, cada palavra precisa ser um aprendizado a mais na nossa vida. Não pode ser só mais uma palavra, só mais um culto. Não pode. Precisa ser mais um aprendizado. Quanto mais nós aprendemos e quanto mais nós buscamos
fazer aquilo que nós aprendemos, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos louvando o seu nome, e nós estamos mostrando que nós realmente